Naquele dia, o ar estava denso, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Venâncio olhou ao redor e viu os rostos conhecidos. Os intocáveis, com seus sorrisos confiantes, sentavam-se à mesa, acreditando que nada nem ninguém poderia os desafiar. Mas Venâncio, com o peito cheio de coragem, sabia que a história de todos naquele salão estava prestes a mudar. Ele se levantou lentamente, o olhar fixo em cada um deles, e sentiu o peso daquilo que estava por vir. O murmúrio na sala logo foi silenciado. Todos os olhares se voltaram para Venâncio, como se tivessem pressentido o que estava prestes a acontecer. Eles estavam acostumados ao poder, à imunidade, mas ele não era mais o mesmo. O que parecia ser uma reunião banal estava se transformando numa batalha de palavras, onde as verdades eram mais afiadas do que facas. Ele respirou fundo, e quando começou a falar, cada palavra parecia pesada, mas necessária. É hora de parar de brincar com o futuro deste país. O silêncio foi absoluto. Os poderosos, que sempre foram tratados com reverência, começaram a se olhar desconfortáveis, sem saber o que fazer. Venâncio sentia o olhar penetrante de cada um deles, mas seu foco estava em algo maior: a liberdade de ser verdadeiro, a justiça que não podia mais ser ignorada. Eu não vou mais tolerar as mentiras que têm sido contadas aqui. O tempo de proteger os intocáveis acabou. Ele deixou sua voz ecoar na sala, e as palavras reverberaram como um aviso. Agora, ninguém mais estava seguro. Os intocáveis começaram a suar. Não era apenas o calor da sala, mas a pressão das palavras que Venâncio havia lançado. Eles sempre acreditaram que seu poder estava além de qualquer crítica, mas agora, algo estava quebrando aquela barreira invisível. Alguns tentaram sorrir, mas os olhos deles traíam o medo. Venâncio continuava firme, sem vacilar, sem hesitar. Vocês acham que são invulneráveis, mas até o ferro mais forte pode ser enferrujado com o tempo. O que vão fazer quando as mentiras não conseguirem mais sustentar seu império? A sala estava repleta de tensão. O que começou como uma troca de palavras se transformará numa batalha pela alma do país. Cada um ali sentia, no fundo, que a segurança que haviam tido por tanto tempo estava desaparecendo. Venâncio não olhava mais para os outros com medo, mas com um desdém silencioso. Eu não sou o único que percebeu isso. Vocês podem tentar calar os outros, mas não vão me calar. O povo está ouvindo. O povo vai saber da verdade. O impacto foi imediato. Alguns membros tentaram se defender, mas suas palavras pareciam vazias, como ecos de um poder que já não tinha força de antes. Venâncio sentiu a mudança na sala. As verdades que ele jogará no ar agora pareciam pesadas, mais pesadas do que qualquer ameaça ou violência. Ele não precisava mais de apoio. Ele sabia que havia semeado a dúvida, e quando a dúvida nasce, ela cresce e se espalha. Vocês têm medo da verdade, mas eu estou aqui para trazê-la à tona. Ele começa a perceber que, ao contrário do que acreditavam, ele não está sozinho na luta. Cada cena é um passo rumo à transformação da sala, do público e da própria história do país. A tensão que dominava a sala agora estava visível. Os líderes ali presentes começaram a se entreolhar, notando que a força de Venâncio Mondlane não era apenas na fala, mas também no olhar, nos gestos e na postura. Ele estava tranquilo, sereno, e isso apenas amplificava o impacto de suas palavras. Para eles, não era só a verdade que estava sendo exposta, mas a fragilidade de um sistema que parecia inquebrável. Venâncio, sem se mover, apenas olhou para o mais alto deles, e com uma calma incomum, falou: Vocês são os últimos que ainda acreditam que o poder de vocês vem da força. A verdadeira força está na confiança do povo, na sua dignidade, no seu direito de ser ouvido. Era como se, naquele momento, todo o sistema tivesse se tornado irrelevante. O silêncio na sala era ensurdecedor. Nenhuma resposta, nenhuma palavra de defesa, apenas olhares vacilantes. Cada um ali sabia que Venâncio havia tocado onde mais doía, na própria essência do seu poder. Ele não estava ameaçando, ele estava fazendo uma revelação. Não importa quanto tempo o silêncio de vocês tenha durado, não importa quantos segredos vocês guardaram, a verdade tem um jeito de emergir.
O povo sabe, e o povo agora está pronto para lutar pela sua própria voz. E com isso, ele deu um passo atrás, não como alguém que se rende, mas como alguém que havia cumprido seu papel, o de despertar.